Imagine abrir sua Bíblia e perceber que um versículo inteiro desapareceu. Pense na sua reação ao notar que palavras poderosas de Jesus, presentes ali por séculos, simplesmente sumiram. É exatamente isso que aconteceu com Mateus capítulo 17, versículo 21. Atualmente, mais de 500 milhões de Bíblias não incluem esse versículo, que trata do poder extraordinário da oração e do jejum para expulsar demônios e mover montanhas. O mais surpreendente é que esse não é um caso isolado. Outros versículos também desapareceram. Hoje, você vai descobrir o que aconteceu e como isso pode fortalecer ainda mais sua fé. O mistério do versículo desaparecido começa com Mateus capítulo 17, versículo 21. Esse versículo, que por séculos foi parte das Escrituras, parece ter sumido como num passe de mágica em algumas traduções modernas. Em muitos casos, o texto salta do versículo 20 para o 22, deixando um vazio intrigante. A mensagem perdida dizia: "Mas esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum." Essas palavras de Jesus foram ditas após os discípulos falharem em libertar um jovem possuído por um demônio. Mas por que um ensinamento tão importante desapareceu? Para entender, precisamos voltar no tempo. Nos primeiros séculos da Igreja, a Bíblia era copiada manualmente por escribas dedicados, um trabalho minucioso realizado em pergaminhos, que exigia extrema atenção e precisão. Durante séculos, versões como a King James incluíam versículos sem questionamentos, reforçando ensinamentos como os de Joel 2 verso 12, "Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto." Porém, no século XIX, descobertas arqueológicas mudaram tudo. Manuscritos muito mais antigos, como o Códex Sinaítico e o Códex Vaticano, datados do século IV, não continham esse versículo. Era como encontrar uma fotografia antiga mostrando uma versão diferente da história. Isso nos leva a um mistério fascinante. O versículo foi removido dos manuscritos mais antigos ou foi adicionado posteriormente? O texto semelhante em Marcos 9 verso 29 levanta a possibilidade de escribas antigos terem harmonizado os evangelhos, adicionando em Mateus o que originalmente estava apenas em Marcos. Ou talvez tenha sido omitido acidentalmente. Seja qual for o caso, isso nos faz refletir sobre como a palavra de Deus foi preservada ao longo dos séculos. Como Isaías 40 verso 8 afirma: "Seca-se a relva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente." O poder da oração e do jejum, central nesse versículo, é inquestionável. Esses atos espirituais transformadores são uma parte vital da vida cristã, independentemente de variações textuais. O processo de transmissão das Escrituras, com suas nuances e desafios, nos mostra a fidelidade de Deus em preservar sua mensagem. Mesmo que pequenos detalhes variem, a essência permanece. A oração e o jejum são armas poderosas para fortalecer a fé e enfrentar os desafios espirituais. Mateus capítulo 17 versículo 21, ainda que seja um versículo debatido, traz uma verdade poderosa que ecoa por toda a Bíblia. A narrativa começa quando os discípulos enfrentam uma situação que os deixou perplexos. Tentaram libertar um jovem possuído por um espírito maligno e não conseguiram. Imagine a frustração deles, já que haviam expulsado demônios antes. Por que dessa vez foi diferente? Jesus então revelou um segredo espiritual profundo, registrado em Marcos 9 verso 29. "Esta casta não pode sair com coisa alguma senão com oração e jejum." É como se Jesus estivesse dizendo que algumas batalhas espirituais exigem um nível mais profundo de conexão com Deus. O jejum, como ensina Isaías 58 verso 6, não é apenas deixar de comer, mas uma busca intensa pela face do Senhor, colocando de lado até as necessidades básicas. Pense nisso. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério. Se o próprio Filho de Deus considerou o jejum essencial, quanto mais nós precisamos dessa prática. Joel 2 verso 12 ecoa essa ideia: "Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto." Na igreja primitiva, o jejum era tão natural quanto respirar, como vemos em Atos 13 verso 2 e 3, onde os cristãos jejuavam antes de enviar Paulo e Barnabé em sua primeira missão. Mesmo que Mateus capítulo 17 versículo 21 esteja ausente em algumas Bíblias modernas, o princípio do poder da oração e do jejum permeia as Escrituras, como se Deus tivesse garantido que essa verdade não fosse perdida. Tiago 5 verso 16 reforça essa ideia:
a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando combinada com o jejum, é como abrir um canal especial de comunicação com Deus. Mas Mateus 17 verso 21 não é o único versículo envolto em mistério. João 5 verso 4, que fala sobre um anjo agitando as águas do tanque de Betesda, também desapareceu em algumas Bíblias modernas, fazendo a narrativa pular do versículo 3 para o 5. Outra passagem debatida é Marcos 16 verso 9 a 20, que narra aparições de Jesus e suas últimas instruções aos discípulos. Em algumas traduções, esse trecho vem com colchetes ou notas indicando sua ausência em manuscritos mais antigos. Atos 8 verso 37, onde o eunuco etíope faz sua profissão de fé antes do batismo, também é um caso semelhante. Essas questões nos levam a refletir sobre a transmissão das Escrituras. Como ensina 2 Timóteo 3 verso 16 a 17, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mesmo com pequenas variações, a mensagem central do Evangelho permanece intacta, conforme Isaías 54 verso 10. Os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha benignidade não se apartará de ti. Cada versículo misterioso revela o cuidado divino em preservar sua palavra, como um quebra-cabeça onde cada peça tem seu propósito. A ciência dos manuscritos revela essa preservação de forma impressionante. Estudiosos analisam manuscritos antigos como detetives, avaliando materiais, tintas e até marcas deixadas pelo tempo. Com mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento, cada um contribui para entender como a Bíblia atravessou os séculos. Quando diferenças são encontradas, critérios como a leitura mais difícil ser a original ajudam a determinar a versão mais antiga, já que escribas tendiam a simplificar textos complicados. A tecnologia moderna também auxilia, com imagens em alta definição preservando esses manuscritos, como o Salmo 119 verso 89 declara: "Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu." Descobertas como os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, mostram como a Bíblia era antes de Cristo, cumprindo Amós 3 verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Citações dos pais da Igreja completam esse trabalho, atuando como testemunhas da preservação divina através dos séculos. Confirmando o que está escrito em 1 Pedro 1 verso 5, a palavra do Senhor permanece para sempre. Cada nova descoberta nos aproxima ainda mais da compreensão de como Deus preservou sua palavra ao longo do tempo. Esse trabalho exige paciência, dedicação e um amor genuíno pela verdade. Quando você escolhe uma Bíblia hoje, encontra uma variedade de traduções, cada uma com sua história, especialmente no trato com versículos como Mateus 17 verso 21. A Bíblia que você possui passou por um longo e meticuloso processo de tradução. Como diz Neemias 8 verso 8, e leram no livro, na lei de Deus, distintamente, explicando o sentido e fazendo que se entendesse a leitura. Esse é o objetivo dos tradutores, ajudar todos a compreenderem a palavra de Deus. Algumas traduções, como Almeida Revista e Atualizada, mantêm Mateus 17 verso 21 no texto principal, adicionando notas explicativas sobre sua ausência nos manuscritos mais antigos. Outras, como a Nova Versão Internacional, transferem o versículo para notas de rodapé. Essas diferenças refletem as escolhas difíceis feitas pelas equipes de tradução, conforme 2 Timóteo 2 verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Traduzir a Bíblia é um processo fascinante, que exige não apenas conhecimento do grego e hebraico, mas também da cultura e do contexto de sua época. Como ensina 1 aos Coríntios 14 verso 9, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Por isso, algumas traduções são mais literais, enquanto outras priorizam o sentido do texto em uma linguagem acessível. Independente da tradução, a mensagem central permanece intocada, como Jesus declarou em Mateus 24 verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mesmo quando versículos como Mateus 17 verso 21 não aparecem no texto principal, seus ensinamentos sobre oração e jejum estão preservados em outras partes da Escritura. Isso demonstra o cuidado divino em garantir que não percamos nenhuma verdade essencial. É natural se perguntar se podemos confiar na Bíblia ao descobrir que alguns versículos,
como Mateus 17 verso 21, estão ausentes em algumas versões. A resposta é afirmativa, e há razões sólidas para essa confiança. Jesus afirmou em Mateus 5 verso 18, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. As evidências históricas reforçam essa confiança. O Novo Testamento possui mais de 5.000 manuscritos gregos, um número muito maior do que qualquer outro texto da antiguidade. Além disso, 99% das variações entre manuscritos são detalhes menores, como diferenças de ortografia ou ordem das palavras, sem impacto na mensagem central. O Salmo 119 verso 160 nos assegura: a soma da tua palavra é a verdade. Descobertas arqueológicas continuam confirmando a veracidade histórica da Bíblia, localizando lugares, pessoas e eventos exatamente como descritos nas Escrituras, como diz Lucas 19 verso 40. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Mesmo com variações textuais, nenhuma doutrina essencial da fé cristã foi alterada. A salvação, o amor de Deus e a divindade de Jesus permanecem claros e firmes em todas as traduções. A Bíblia é como um quebra-cabeça divino, onde cada peça tem seu propósito. 2 Pedro capítulo 1 verso 20 a 21 afirma, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O trabalho dos escribas ao longo da história exemplifica um serviço sagrado. Deuteronômio 31 verso 24 relata que Moisés acabou de escrever num livro todas as palavras desta lei. Esse mesmo zelo foi aplicado por gerações de copistas, que contavam letras e palavras para garantir a precisão, reescrevendo páginas inteiras quando detectavam erros. Isso explica como versículos como Mateus 17 verso 21 poderiam ser incorporados ao texto por escribas posteriores. Sistemas rigorosos e tecnologia moderna ajudam na preservação da palavra, confirmando Isaías 40 verso 8. A relva seca, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Mesmo diante de mistérios como Mateus 17 verso 21, há lições mais profundas que Deus deseja nos ensinar, revelando seu cuidado e soberania na preservação de sua mensagem eterna. Aprender com tudo isso é uma oportunidade de crescer na fé. Esse versículo nos fala sobre o poder da oração e do jejum, verdades que estão espalhadas por toda a Escritura. Como Jesus afirmou em Mateus 6 verso 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ele não disse se jejuardes, mas quando jejuardes, destacando a importância dessa prática. A história desse versículo também nos ensina sobre humildade, como Provérbios 3 verso 5 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Até os estudiosos mais brilhantes precisam reconhecer que existem mistérios que não podemos compreender plenamente. Mesmo com pequenas diferenças entre os manuscritos, a mensagem central do Evangelho permanece inabalável. É como se Deus estivesse nos mostrando: veja como preservei minha palavra ao longo dos séculos. Isso nos dá segurança para confiar na Bíblia que temos em casa, como nos ensina 2 Timóteo 3 verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa história também nos lembra que a palavra de Deus é viva e poderosa, como diz a carta aos Hebreus capítulo 4 verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando encontramos uma nota de rodapé em nossa Bíblia sobre algum versículo, isso não deve nos preocupar, mas sim nos levar a reconhecer o cuidado divino em preservar sua palavra ao longo do tempo. A jornada por manuscritos, mistérios e maravilhas da palavra de Deus revela sua grandeza. Mateus 17 verso 21, por exemplo, nos ensina que, mesmo quando um versículo específico não aparece em algumas traduções, seu ensino permanece vivo em outras partes da Bíblia. Deus garantiu que nenhuma verdade importante seria perdida. A Bíblia é um livro extraordinário, como afirma o Salmo 119 verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Apesar de todos os mistérios e questões textuais, ela continua iluminando o nosso caminho. Escribas dedicados copiaram cada letra com zelo, arqueólogos descobriram manuscritos antigos, e estudiosos analisaram textos para buscar a versão mais precisa, confirmando que está em Jeremias 33 verso 3.
Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O caso de Mateus 17 verso 21 é uma prova de que, mesmo quando um versículo específico não está presente em todas as traduções, sua essência permanece. Deus garantiu que nenhuma verdade vital fosse perdida. No final, o que realmente importa é como aplicamos essas verdades em nossas vidas, como Tiago 1 verso 22 nos ensina: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa confiança plena na palavra de Deus é reafirmada por Isaías 55 verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.